As 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público foram apresentadas ao Congresso como projeto de lei de iniciativa popular, com o apoio de 2 milhões de assinaturas. O texto original especifica o crime de Caixa 2 de campanha eleitoral, transforma a corrupção em crime hediondo nos desvios superiores a 100 salários mínimos e limita recursos para atrasar os processos judiciais. Na Câmara, o projeto sofreu várias mudanças. A principal delas é a punição de juízes, procuradores e promotores por abuso de autoridade. De acordo com os deputados, caracterizam esse abuso a atuação com motivação político-partidária ou opiniões sobre um julgamento concedidas em entrevistas a meios de comunicação, entre outros casos. A proposta estava pronta para ser votada no Senado, mas o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou que ela voltasse à Câmara. O Congresso recorreu e quer manter a tramitação da matéria. E para falar sobre as medidas de combate à corrupção, nós conversamos com Fernando Parente, advogado criminalista, e com Francisco Guilherme Bastos, procurador da República. Obrigada pela presença e pela entrevista. Doutor Francisco, por que o Ministério Público tomou a iniciativa dessas medidas de combate à corrupção e como é que foi essa criação das medidas, essa elaboração dentro do Ministério Público? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo sobre esse tema. Bem, a experiência do Ministério Público no combate ao crime do colarinho branco, que é conhecido basicamente como crime de corrupção pela população, ela é extremamente ineficaz. Então, em razão dessa sensação de ineficiência do sistema de justiça criminal, especificamente com relação aos crimes do colarinho branco, o Ministério Público tomou essa iniciativa, tendo em vista que nós vivemos uma janela de oportunidade para que essas transformações possam ser realizadas no nosso sistema de justiça criminal e que a Lava Jato não seja o único exemplo de bom resultado no combate à corrupção. Doutor Fernando, essas medidas receberam o apoio de 2 milhões de assinaturas quando foram apresentadas ao Congresso na forma de projeto de lei. O que o senhor acha dessas medidas de uma forma geral? Porque depois a gente vai tentar debater ponto a ponto. Bom, obrigado também pelo convite, é um prazer participar. Na verdade, todo projeto de iniciativa popular ele deve ser considerado, mas lembremos que a vontade popular precisa de um filtro, e esse filtro é justamente as nossas casas, o Congresso Nacional, com o Senado e a Câmara. A proposta é extremamente válida, mas é bom lembrar, repito aqui, considero melhor dizendo, eu como cidadão brasileiro também quero o combate à corrupção, mas como ele foi posto e tratado pelo Ministério Público Federal lá, as pessoas que iniciaram essa ideia e depois transformaram em uma matéria mais concreta, ela vai de encontro, ela conflita com algumas questões legais e também constitucionais. E isso precisa ser bem esclarecido, bem tratado, para que saia um projeto de fato proveitoso, que gere frutos e que seja legal sobre o mais amplo aspecto. Vamos ver o porquê dessa polêmica, né? São 3 pilares básicos: o combate à corrupção, a prevenção e a recuperação do dinheiro desviado. Na questão da prevenção, uma medida que tem gerado muita polêmica, doutor Francisco, é você poder simular situações para o agente público, se ele cair, né, na situação de corrupção, ele ser punido. Isso não fere um pouco o princípio da boa-fé das pessoas? A pessoa não vive uma situação de insegurança o tempo todo? O teste de integridade, que é essa medida que você acabou de mencionar, na verdade, ele é proposto, inclusive, em tratados internacionais de combate à corrupção, assinados pela ONU. Na verdade, então, a gente acredita que a ONU seja extremamente democrática e favorável ao Estado Democrático de Direito. Portanto, inclusive, esse instrumento é utilizado em vários países, né? Podemos mencionar alguns estados dos Estados Unidos, como Nova York, utiliza esse teste de integridade, a França também utiliza o teste de integridade, e, na verdade, o teste de integridade tem tido uma má compreensão em relação à sua utilização, tanto que ele se encontra dentro do pilar da transparência e da prevenção da corrupção. O objetivo principal do teste de integridade é demonstrar para a sociedade como um todo que os agentes públicos, em sua grande maioria, são honestos, né? Na verdade, a gente tem que passar essa informação para a sociedade, porque o que hoje nós temos a sensação é de que a maioria dos agentes públicos são desonestos, porque o que geralmente aparece na imprensa são situações em que a pessoa está entregando dinheiro para um agente público para
cometer um ato ilícito. Então, na verdade, o teste de integridade, o objetivo primordial dele é a transparência e mostrar para a sociedade que, na verdade, a maioria absoluta dos agentes públicos são honestos. Efetivamente, como se trata de um projeto de iniciativa popular, realmente o debate é extremamente necessário, é oportuno, e aprimoramentos e modificações podem ser realizados e devem ser realizados no sentido de aprimorar essas medidas. O senhor concorda, doutor Fernando? Olha, com todo o respeito, eu acho que o caminho não é muito por aí. O combate à corrupção tem que existir sempre. Nós temos um problema muito sério no Brasil, desde que o Brasil é Brasil, desde a nossa descoberta, né? Mas o teste de integridade, eu acredito que ele viole ali algumas questões nossas do nosso ordenamento aqui. Inclusive, ele se assemelha, se não for um exemplo muito claro, do chamado flagrante preparado, aquele em que a autoridade policial estimula a prática da conduta pelo suspeito para que ele, praticando, aí dê a voz de prisão, o flagrante delito, né? Eu tenho o receio de hoje, sem ter esse teste de integridade, nós já temos uma situação da autoridade policial com o cidadão comum, tendo essas situações, tanto é que o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula dizendo que as situações é ilegal, súmula 145, ou seja, súmula da década de 40, de 50 talvez. Será que não teremos esse mesmo tipo de comportamento dentro do âmbito do Estado para fazer a mesma hipótese de estímulo e levar um agente público a cair numa situação dessa? Se para o cidadão um flagrante preparado não é legal, por que para o agente do Estado seria em nome do combate à corrupção? Então, assim, a finalidade, a razão, o motivo é nobre, mas talvez o instrumento não esteja aí tão adequado, tão especificado ao nosso ordenamento, pelo menos. Tem uma outra medida que tem tanto um caráter punitivo quanto preventivo, que é a elevação da corrupção a crime hediondo nos casos de desvio superior a 100 salários mínimos. O aumento da pena, e aí eu pergunto para os dois, ela reduz a motivação de se praticar o crime, na visão de vocês? Quem gostaria de responder primeiro? Na verdade, a pena, justamente em abstrato, ela tem essa função, né, de inibir que condutas criminosas sejam realizadas. E aumentando a pena, em tese, efetivamente, haverá um estímulo para que essa conduta não seja praticada. Porque hoje, no Brasil, é importante dizer que o crime de corrupção, a pena mínima é de 2 anos. E a jurisprudência majoritária, no sentido de que a pena deve ser fixada no patamar mínimo se o agente público ele é primário, ele não tem condenações anteriores. Então, hoje, nós temos a sensação de que, efetivamente, o crime de corrupção compensa, já na medida em que é um crime extremamente racional. A pessoa, antes de cometer o crime de corrupção, ela vai pensar, muitas vezes, quais são os meus benefícios e quais serão as consequências da minha conduta. Hoje, no Brasil, se um agente público é surpreendido num ato de corrupção e é condenado, depois que o processo se arrasta de forma bastante lenta nos tribunais, por cerca de até 15, 20 anos, ele vai ser condenado, se for condenado, né, por uma pena alternativa, prestação de serviço e pagamento de cesta básica. Então, portanto, é importantíssimo que haja essa alteração no sentido de desestimular essas condutas. Eu concordo que a pena da corrupção, no momento, ela é baixa, isso é fato. Mas está provado, e a nossa lei dos crimes hediondos, homicídio qualificado, o simples aumento de pena no Brasil e em lugar nenhum do mundo é um elemento que, por si só, reduz a criminalidade. Diversos países têm a redução da criminalidade somada ao aumento de pena com outros elementos. E esse projeto propõe o aumento de pena que teria que se somar a outras políticas públicas. Aparentemente, esse aumento de pena, ele, na verdade, na minha concepção, ele se assemelha ali a quase que, com todo o respeito, quase que um engodo. Por quê? Porque você não aumenta a pena máxima. E eu acho que realmente não precisa, porque 12 anos já está de bom tamanho. Mas o fundamento do aumento são dois. Hoje, 2 anos é regime aberto, e mudar o regime, portanto, que a partir de 4 anos, e também a questão do prazo prescricional. Primeiro que 4 anos exatamente, continuamos com o regime aberto. Tem que ser 4 anos e 1 dia para o regime ser alterado, o que, dependendo da situação, facilmente conseguiria 1 dia a mais, além do piso, sem nenhum problema.
A questão que aparenta aí é que a mudança para os 4 anos teria sido para que a prescrição da pena mínima, que hoje é de 4 anos, se eu não estiver enganado, 2 anos prescrevem 4, passasse a 8, que é a regulamentação legal hoje. Então, na verdade, embora a prescrição final, que tem por base 12 anos, não seja alterada, porque a pena máxima continua alterada, a prescrição com base na pena mínima seria alterada. E isso daria ao Estado mais tempo para o processar, julgar, condenar. Ótimo, mas eu até concordo que talvez fosse necessário, mas parece que é uma coisa travestida em outra, a mudança da pena para mudar o regime e dar mais prazo prescricional. E a coisa poderia chegar ao mesmo resultado por um outro viés, que não o que aparentemente é. De fato, nós temos um judiciário superlotado, abarroado, mas nós precisamos achar soluções alternativas para resolver esse problema e não simplesmente aumentarmos pena achando que vamos conseguir combater a criminalidade e para dar mais tempo para o Estado conseguir processar. Apenas uma informação para o leigo, esses 4 anos, 8 anos de prescrição, eles são interrompidos conforme determinados atos processuais. Então, 4 anos pode virar 10, 12, 15, dependendo da situação. Então, se mesmo com essas interrupções, 4 anos não são possíveis, será que 8 são necessários? A gente precisaria pensar a coisa de uma outra maneira. Esse é o contraponto. No próximo bloco, como ficam as medidas de combate à corrupção no Congresso, depois que o ministro Luiz Fux determinou o reexame do projeto pela Câmara dos Deputados. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o programa Entrevista sobre o tema Medidas de Combate à Corrupção. Quem está aqui com a gente é o Fernando Parente, advogado criminalista, e Francisco Guilherme Bastos, procurador da República. Nós estávamos conversando sobre as medidas de combate à corrupção e uma delas é a responsabilização dos partidos políticos e a criminalização do Caixa 2. Doutor Francisco, como é que funciona isso? Porque o Caixa 2 hoje já não é permitido, então qual é a diferença? Na verdade, a proposta das 10 medidas é dar um tratamento específico ao Caixa 2. Hoje, a conduta que existe é qualificada como uma falsidade ideológica, ou seja, deixar de colocar na prestação de contas uma informação que seria de relevância e, portanto, a pena é muito baixa. Então, nós queremos que fique especificado diretamente, perfeitamente, o que seria o Caixa 2, que hoje isso não existe, e com uma pena entre 4 a 5 anos. Com relação à responsabilização dos partidos políticos, é importante dizer que os partidos hoje, com a prática do Caixa 2, não são responsabilizados como pessoa jurídica. E há uma proposta para que os partidos sejam efetivamente responsabilizados por essa conduta. Porque a aparência que dá para a sociedade é que essa é uma conduta natural, você receber em Caixa 2 e, portanto, conduzir as eleições dessa forma, o que, na verdade, é um importante e drástico vício para o processo eleitoral, porque muitas vezes você não tem uma isonomia de competição na medida em que alguns têm acesso a maiores recursos do que outros. Como é que é a responsabilização dos partidos? É não poder mais atuar, ser suspenso? Justamente, haverá uma gradação, começa com multa, suspensão de funcionamento e até a mesma cassação do registro na Justiça Eleitoral. Como é que o senhor vê isso? Porque hoje a gente tem cada vez uma migração, né, do direito penal para penalizar também empresas, partidos. Antes era só o indivíduo, né? É uma das poucas medidas que eu concordo, né? Nem tudo do projeto é criticável negativamente. Há críticas positivas, essa é uma análise que eu pelo menos não vejo nenhum problema. Só me tem uma questão, a punição de uma pessoa jurídica. Nós temos já passível isso no âmbito no direito ambiental. Como é que nós faríamos isso no âmbito eleitoral agora, né? Mas é necessário, sim, a questão do Caixa 2 ter uma especificação, tirar da ideia da falsidade ideológica e ter um tipo penal próprio, não como um crime novo, mas como um crime próprio, específico, e não mais emprestado, que pega emprestado outro conceito para poder ser aplicado, né? Isso por quê? Pela lisura do processo. Nós não podemos, de fato, ter uma eleição legítima no
no sentido mais puro da palavra, se o processo para esse resultado ele teve ilegalidades, entre elas a arrecadação financeira para essa questão. Agora, eu acho que talvez seria mais interessante a gente pensar em, de fato, punir as pessoas que exercem o partido, que fazem a pessoa jurídica acontecer, e não simplesmente tirar esse partido de circulação com multa ou com cassação do registro, porque essas pessoas que fizeram, daqui a pouco vão estar em outro partido fazendo a mesma coisa. Vão criar. O Brasil é o país que mais tem, um dos países que mais tem partido político no mundo. E você vê, na verdade, 2, 3, 4 candidatos a presidente para sabe-se lá quantos partidos. São mais de 30 partidos políticos no Brasil. Então, a gente tem que pensar em, de fato, ir atrás de quem está fazendo errado, e não da ferramenta, da fantasia que se usa para fazer o equivocado. O projeto passou pela Câmara, né, durante o ano de 2016, veio ao Senado e sofreu várias mudanças na Câmara dos Deputados. Uma delas é a questão do abuso de autoridade, né? Com isso, juízes, promotores, procuradores não poderiam agir com motivação político-partidária, uma das questões colocadas, ou opinar sobre julgamentos em entrevistas a meios de comunicação. Essas medidas foram muito criticadas. O que o senhor achou dessas mudanças feitas pela Câmara? Bem, na verdade, como nós dissemos aqui, o projeto é de iniciativa popular, né? O debate, a alteração, aprimoramento, até mesmo a rejeição completa do projeto, ela faz parte do processo democrático legislativo, né? É importante que se diga isso. O Congresso ele deve se debruçar sobre as medidas e de forma fundamentada, transparente, né? Dando satisfação para a sociedade, que na verdade que é o detentor do poder, é o povo. Então, nós temos que prestar contas das nossas ações perante a população, né? Agora, realmente o que aconteceu é que o relatório apresentado pelo deputado Onyx Lorenzoni trouxe já várias modificações, aprimoramentos, e estava bastante razoável. Mas o que aconteceu foi que todos nós fomos surpreendidos por uma votação que aconteceu de madrugada, né? E que basicamente a grande maioria das medidas foram rejeitadas e foi incluído esse projeto de abuso de autoridade. Que o seu debate, a sua alteração, ela é importante. Eu, como membro do Ministério Público Federal, atuo na área criminal e procuro aplicar a lei atual de abuso de autoridade. E ela é extremamente difícil de ser aplicada. É importante que se aprimore, é importante que melhore realmente o ordenamento jurídico com relação ao trato dessa questão. Mas não dessa forma, sem debate, sem discussão, né, sem um aprofundamento dos temas, né? A comissão especial transcorreu aí durante 4 meses com inúmeras audiências públicas e nenhuma delas foi tratado o abuso de autoridade. Ou seja, não houve discussão em relação a esse tema, ele simplesmente foi colocado dentro do projeto de lei, né? E com relação ao mérito, também temos algumas críticas com relação a esses tipos que você mesmo mencionou. São tipos extremamente abertos, né? Nós criticamos tanto aí os tipos abertos, que são aqueles que trazem uma definição muito etérea, muito larga sobre a conduta de uma determinada pessoa a ser responsabilizada por aquele ato. O que é atuar com motivação político-partidária, né? Ou seja, você, no seu dia a dia, você oferece denúncias que muitas vezes são rejeitadas pelo Poder Judiciário, ou ao final do processo as pessoas são absolvidas, mas naquele momento inicial que você analisou os fatos, existiam indícios de autoria e materialidade para que você iniciasse um processo, né? Nós temos 2 princípios que regem o processo penal. No início, é indúbio pro societate, ou seja, na dúvida, no início você deve oferecer a denúncia. E no final, indúbio pro réu. Se você tiver uma dúvida ao final do processo, o réu deve ser absolvido. Isso não quer dizer que o promotor ou o procurador atuou de uma forma político-partidária. Nosso dia a dia é dessa forma. Então, essa preocupação é muito grande com relação à abertura muito grande desse tipo penal. E o que o senhor acha, doutor Fernando, dessas mudanças que foram feitas pela Câmara? Houve um decote muito grande nas medidas propostas, né? Ao final, acho que foram 4 das 10 apenas aprovadas, e aproveitou-se o trâmite legislativo e trouxe projetos contra o abuso de autoridade que já vinham tramitando há tempos, colou-se, né? Pegou o vácuo legislativo e embarcou junto aí sob o nome fantasia de combate à corrupção, né? De fato, é um ato de processo legislativo equivocado do ponto de vista legal, mas que não é vamos colocar aqui, vamos simplesmente fazer uma retaliação. Foi um empréstimo que se fizeram
e ficou, claro, para o Judiciário, o Ministério Público, uma ideia de retaliação. Agora, eu tenho uma questão muito simples, quem não deve não teme, né? Nós vamos discutir um último ponto. O projeto das medidas de combate à corrupção veio para o Senado, mas o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou o retorno para a Câmara dos Deputados, sob o argumento de que deveria seguir a tramitação de uma proposta de iniciativa popular. Essa decisão foi criticada pelo presidente do Congresso, Renan Calheiros. Vamos ver. O Supremo tem uma decisão anterior que não pode haver intervenção no processo legislativo. Enquanto a matéria está em formação, o projeto está em apreciação, não pode haver intervenção no processo legislativo. Isso é ruim porque acaba tentando contra a separação de poderes. Ele não pode, de forma nenhuma, por decisão monocrática, interferir no andamento do processo legislativo. Doutor Fernando, o que o senhor acha? Quem está com a razão nessa história? O ministro Fux, que pediu para voltar, alegando ser de iniciativa popular, ou o presidente Renan Calheiros, que está baseado no argumento de que não existem projetos de iniciativa popular porque o Congresso não tem condições técnicas de receber essas assinaturas e classifica a iniciativa das 10 medidas de combate à corrupção como um projeto de lei como outro qualquer? Olha, quer me parecer que o Renan está com a razão. É uma questão muito simples. O Judiciário, aparentemente, não há uma ilegalidade plena, vista, perceptível a olhos nus, senão a própria imprensa já teria dado aso a isso, para que o Judiciário interfira num outro poder. Eu acho que está tendo um sobrepeso, o Judiciário está se colocando como um salvador, um solucionador do caos que a gente vive político e econômico recente, e não é esse o papel do Judiciário. Tenho a sensação de que o ministro Fux, quando deu essa decisão, acabou indo além daquilo que lhe compete, que compete ao Supremo, e entrando numa esfera que é exclusiva do Legislativo, e aparentemente, se o procedimento legislativo tivesse equivocado, será que a oposição já não teria levantado a voz antes? Ou se estava equivocado, por que só levantaram a voz depois da derrota, né, nessa questão? Doutor Francisco. Bom, eu entendo que, na verdade, essa questão da separação dos poderes, essa separação ela é relativa, né? A Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos, né? Então, o Judiciário, ele tem o dever, efetivamente, de se imiscuir em determinadas questões quando há uma ilegalidade ou uma violação à Constituição. Então, isso é muito claro. O Supremo Tribunal Federal é o órgão do nosso Estado Democrático de Direito que dá a última palavra sobre todas as questões, né? E tem o princípio também constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Qualquer questão pode ser levada ao conhecimento do Poder Judiciário, que é o bastião e garantidor da Constituição. Então, portanto, na minha concepção, o Supremo, efetivamente, ele pode se debruçar sobre essas questões e se manifestar. Agora, é uma decisão extremamente polêmica, né? Fica, para mim, bastante difícil entrar no mérito, mas nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, vai se manifestar e vai chegar a uma conclusão com relação a essa questão. Em relação à iniciativa popular, efetivamente, eu acompanhei o processo desde o início, fui voluntário nas campanhas, fui às ruas colher assinaturas, e nós sabemos que, de fato, não existem mecanismos no âmbito das câmaras legislativas para a conferência das assinaturas. Mas isso se deve muito também à omissão desses poderes, dessas câmaras, porque já existem, inclusive, propostas de emenda constitucionais em tramitação aqui no âmbito do Congresso Nacional que possibilitam que essas assinaturas sejam feitas pela internet, né? Ou seja, já existem iniciativas no sentido de você modernizar e permitir que a sociedade utilize desse instrumento que está previsto na Constituição, a iniciativa popular, de forma mais célere. Então, efetivamente, é muito difícil, do ponto de vista regimental e estrutural, de recursos humanos e materiais, de fato, é impossível a realização dessa conferência. E no passado recente, vou citar aqui o exemplo da lei da ficha limpa, efetivamente essa conduta foi adotada, né? O projeto foi apresentado como iniciativa popular, mas foi encampado por parlamentares. Então, ele se tornou, ao mesmo tempo, um projeto de iniciativa popular
e um projeto apresentado por parlamentares. Então, se criou essa situação meio dúbia que dá espaço, ensejo a essas interpretações diferentes. Essa discussão seguramente vai continuar aí ao longo de 2017 e a gente vai ter oportunidade de debater isso outras vezes, porque o assunto realmente é bastante amplo. Eu agradeço a presença e o programa Entrevistas fica por aqui. Eu conversei com Fernando Parente, advogado criminalista, e com Francisco Guilherme Bastos, procurador da República, sobre as medidas de combate à corrupção. Se você tiver críticas ou sugestões, ligue de graça para o Alô Senado. O número é 0800 61 2211. Para ver este e outros programas da TV Senado, acesse o nosso site. É senado.leg.br/TV. Até a próxima.